Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos uma convidada super especial, ela que é escritora, Fátima Magalhães, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra, é um prazer participar com vocês nesta noite. Aqui de Garopaba, litoral de Santa Catarina. O que te inspirou a começar a escrever poesia? Olha, escrever poesia foi uma jornada assim, mais há alguns anos, desde o movimento estudantil. Mas eu acho que a liberdade de viver no Rio Grande do Sul, no interior, em contato com a natureza, na liberdade que os meus pais me deram, eu acho que fez com que a poesia entrasse muito cedo na minha vida. Meu pai era um tocador de gaita de boca, minha mãe era uma leitora muito assídua, apesar de eu ser de uma família de pequenos agricultores, uma família de origem humilde. Mas foi Uhum. isso. Eu tive esse estímulo de viver muito livre. Eu acho que a poesia entrou muito cedo, que eu estava no jardim da infância, que eu já comecei não escrever, mas recitar poemas. Fátima, você pode explicar para a gente assim como que foi o processo de publicação do livro Pedaços de Nós? Olha, este livro, ele começou assim, como um processo de cura, né? Porque eu sou a caçula de quatro irmãos, eu fui tendo perdas e sempre na luta no movimento estudantil, depois no movimento sindical. E quando eu fui perdendo as pessoas, eu achei que eu tinha que escrever o Pedaços de Nós, que era um pedaço da minha essência, da minha resistência e da minha querência. Então, eu dividi o livro em três partes. Primeiro, a minha essência, que eram as pessoas da minha família, ah, que eu escrevi, depois, poemas, depois da minha ah, resistência à última parte, e da minha querência, da trajetória minha com muitas mulheres do movimento sindical, do movimento estudantil, mulheres da minha infância, mulheres da minha trajetória nos movimentos sociais no Rio Grande do Sul. E a última parte, eu escrevi um pouco sobre eu mesma. Então, Uhum. esse é a trajetória do Pedaço de Nós. Dona Fátima, e qual que é o principal tema do livro Pedaço de Nós? Entra a amorosidade, feminismo, saudade, entra família, entra homens que, apesar de eu ser uma feminista, homens que influenciaram este meu caminhar enquanto feminista, a importância dos homens, entra a minha trajetória aqui em Garopaba, porque ele foi concluído aqui. Eu Uhum. comecei no Rio Grande do Sul, mas eu vim me refugiar aqui em Santa Catarina, aqui em Garopaba, para concluir esse livro. Então, entra as pessoas do centro histórico onde eu moro, as crianças, os pescadores, entra as paisagens, a lua, o mar, os peixes, as redes. Então, entra um monte de coisa. Esta foi a minha inspiração para escrever o Pedaços de Nós. Ficou uma grande rede tecida que começou num lugar e acabou aqui. Ô, Fátima, e esse projeto, né, essa empreitada desse projeto, desse livro, quanto tempo durou, assim, do início até a conclusão? Muito tempo, porque, como eu disse, eu fui me inspirando nas perdas,
né, da minha família. Então, acho que levou uns 4 ou 5 anos até eu concluir, que eu concluí na pandemia. Porque na pandemia eu pude me refugiar mais para acabar a última parte, que seria aqui, a importância de Garopaba neste processo criativo. Há algum autor ou autora que te tenha influenciado no seu trabalho? Sim, na questão do feminismo, eu me inspiro Uhum, muito na Rupi Kaur, que é uma jovem indiana, que eu me inspiro muito nela. A uhum, maneira com que ela se fala da sua casa-corpo, da sua luta, da sua resistência na questão do feminismo, do patriarcado abusivo, da questão do racismo. Então, eu me inspiro muito na Ruth. E, por outro lado, no outro lado da moeda, como eu diria, eu me inspirei na questão da terra, do amor à terra. Aí eu me inspirei em Cora Coralina, que ela legal. tem esse apego pela terra, pela natureza, pela ancestralidade. Ô Fátima, como que foi a experiência de relançar, né, o livro Pedaços de Nós e um sarau de poemas, no caso? Como que é? Você pode contar um pouco pra gente? Lancei aqui 2 vezes. Hum. Então, no sarau foi diferente porque tinha, além dos poemas, tinha poemas tinha performances com meus poemas. Hum. Tinha pessoas das artes cênicas que interpretaram meus poemas através das artes cênicas. Tinha crianças que também participaram crianças do Centro Histórico que também participaram daquele momento com performances, trazendo os poemas de Garopaba, que falavam de barcos, que falavam do mar, que falavam de peixes, de redes dos pescadores. Então, foi um momento muito, muito lindo relançar aqui com o povo do lugar. Teve assim foi muito potente esse relançamento aqui. E, Fátima, e como foi a reação do público ao seu livro? Olha, teve diversas reações. Assim, as pessoas da família tiveram uma reação de emotiva, de saudade, de surpresa, porque, na verdade, a única pessoa que, que eu abordo no livro com poemas é a minha neta Antônia, os meus filhos e o meu companheiro, né? Uhum, Então, e as minhas amigas de militância, de sindicato, de movimento feminista. Então, isso aí foi uma coisa muito importante de ver em poemas de pessoas vivas, né, uhum, que ainda compartilham a vida comigo. E saudade por aquelas pessoas que eu abordo no livro que já partiram. uhum, Então, a reação do público que me conhece agora era aquela reação de achar assim que me ver como uma sindicalista que não seria capaz de escrever com aquela potência. Então, uhum, as reações foram muito diversas, mas ao mesmo tempo muito positivas e muito de incentivo para mim continuar, porque eu já tinha escrito 3 livros antes coletivamente. uhum. Então era o primeiro meu, eu solo. Então isso teve uma importância assim de me verem, eu, Fátima, de outra forma, e não como uma escrita coletiva. Ô, Fátima, você falou dos outros livros, né? Quais são esses outros livros e como que é escrever um livro assim, de maneira coletiva? Como que é esse processo? Você pode explicar um pouco pra gente?
Olha, esse processo de escrita coletiva foi quando eu era dirigente do Sindicato dos Professores em Porto Alegre. Eu Uhum. achei que as nossas lutas, as nossas dores, as nossas reivindicações teriam que serem ditas em livros, na literatura. E aí no sindicato, eu formei uma equipe, Saúde, Gênero e Opressão, e nós publicamos 3 livros e um documentário. Essas Mulheres 1, Essas Mulheres 2 e Essas Mulheres 3. Mas eu também, nessa caminhada, era um livro de uma coletânea de artigos, poemas, mas eu convidava também homens para participar deste projeto. E foi um projeto muito lindo que teve em Porto Alegre durante as minhas 2 gestões de dirigente sindical no Sindicato dos Professores. E eu gosto dessa escrita coletiva. Por exemplo, neste livro que eu ainda tenho, que é o Saúde e Trabalho, tem 40 escritores. Eu acho que essa caminhada é muito importante de tu organizar uma coletânea e virem pessoas junto para escrever da sua história, do que pensam sobre educação, do que pensam de vida, do que pensam da trajetória de estar numa sala de aula, do mundo, de toda essa problemática que os professores vivem, mas todo trabalhador também vive, que é o salário baixo, que é a pagar contas, que é o querer ter esperança e ter que lutar para ter essa esperança, uma série de coisas assim que me fizeram a escrever coletivamente e que me fazem ainda escrever, porque eu estou num projeto de novo coletivo. Como que a leitura pode influenciar mudanças sociais? Eu acho que é primordial a leitura, a escrita. Aliás, eu acho que qualquer expressão da arte provoca mudança social, reflete. A expressão criadora muda. Eu acho que, para mim, eu sempre digo que a arte salva. E a literatura também salva, porque isso é histórico. Se eu não tivesse quem antes escreveu alguma coisa, alguns autores que me influenciaram, eu não estaria nessa caminhada, eu não teria este acúmulo de estar escrevendo, de estar dividindo com outras pessoas. Eu acho assim, ó, que, que a literatura muda, muda a sociedade, muda o mundo, muda a educação, muda, enfim, muda o cotidiano das pessoas. É uma pena que as escolas não tenham projetos literários, não tenham mais quem se dedique a isso, que eu acho que a educação teria outro viés, como em outros países que se dedicam mais à literatura nas escolas. Ótimo, e sobre a exposição literária Enseada de Barcos, como que foi a sua participação nessa exposição? Você pode contar um pouquinho pra gente? Foi assim, eu morava no outro lugar que eu enxergava o Morro da Vigia, que aqui Garopaba é uma enseada e a praia fica entre 2 morros, que é o Morro da Vigia e o Morro do Siriu, que é uma praia ao lado. O Morro da Vigia, quando eu vinha em adolescente para cá, eu sabia da história do Morro da Vigia. Vigia por quê? Porque é um morro que os pescadores ficavam lá cuidando dos cardumes de peixe. Quando os cardumes de peixe iam descendo, eles gritavam para os pescadores saberem que os cardumes vinham chegando. E aí tinha tem até hoje uma cabana onde eles ficam até hoje.
né? E eu tinha sempre encantamento pelo Morro da Vigia, que é uma praia meio que particular que tem aqui, bem pertinho da minha casa. E aí, um dia na outra casa, eu enxergava o morro, era lua cheia e já estava essa questão da defesa do meio ambiente. E aí eu fiz uma crônica em defesa, tributo ao Morro da Vigia, conversei com o morro. A crônica é cheia de afetuosidade com o morro, de metáforas. E aí veio um projeto literário, Enseada de Barcos, e me convidaram para mim participar, e a crônica já estava pronta. Eu gosto também de crônica. E quais as maiores dificuldades que enfrentou como escritora independente? Ah, com certeza é a publicação enquanto ser uma professora e publicar o que a gente escreve, o patrocínio, o, toda essa questão da grana. Eu acho que isso aí, para gente que não se dobra, que quer escrever aquilo que a gente pensa, que não quer tirar uma vírgula daquilo que a gente pensa, é muito difícil. Então, este é o maior, assim. Agora até que para mim está um pouquinho melhor, porque eu sou agora do Conselho das Políticas Culturais aqui em Garopaba. E aí agora eu estou conseguindo, através de projetos, algumas coisas que talvez fluam melhores. Mas isso é uma caminhada muito longa. Tu tem que, como diz lá no Rio Grande do Sul, a gente tem que pelear. Pelear quer dizer lutar. Fátima, e você está trabalhando assim em algum outro novo projeto? Você pode contar um pouco pra gente? Eu estou trabalhando em dois projetos, aliás, em três. Eu estou trabalhando com cinco meninas e um baiano num projeto As Plantadeiras, que é um projeto que tem arte, tem música e é um projeto num CAPES de Garopaba que a gente ganhou pela Lei Paulo Gustavo e a gente está implantando esse projeto que vai culminar com um documentário sobre a importância das plantas medicinais para a vida das pessoas. Esse a gente já está concluindo. Literário, eu entrei com duas escritoras de Porto Alegre, as 50 demais, que é escrever depois dos 50, como essa escrita. Aí inclui o feminismo, inclui o meio ambiente, inclui uma série de coisas assim e as nossas vivências. E é um projeto muito diferente, porque é de poesia, sim. Todos os dias nós temos uma oficina literária, nós as três, 11 da manhã. Uma inicia um poema, a outra faz o meio e a outra faz o fim. Então, a gente começou em julho e a gente já está com uma gama de poemas que a gente quer lançar o livro o ano que vem, em outubro do ano que vem. E eu estou com outro projeto com um poeta, músico, que é o Chaka, que ele está musicando meus poemas. Eu estou gostando muito dessa experiência. Ele já fez um que é o Euzinha, e outro que foi de uma janta que eu fiz aqui em casa, ele gostou do texto e ele musicou. É Que umas da coisas hora. assim, do cotidiano. Então, eu estou com esses três projetos andando, me tira tempo, me tira suor, me tira, mas é vida, né? Eu acho que não dá para parar. E qual foi o maior aprendizado como poetisa? Eu acho que o maior aprendizado, eu acho que foi olhar para mim mesma, pôr os sentimentos para fora e para poder olhar o outro. Esse foi um maior aprendizado.
Porque às vezes tu escreve inspirado em alguém, mas tu não te olha para ti mesma, sabe? Eu Uhum. acho que foi olhar para as minhas dores, para minhas resistências, para as minhas, para tudo ao redor. Eu acho que para te escrever, tu tem que olhar ao redor. Tu tem que te inspirar em outras pessoas, mas tu tem que olhar para ti ao redor e o outro. Eu acho que foi isso, eu acho que eu melhorei enquanto ser humano através da, da poesia, das crônicas, daquilo que a escrita me trouxe no mundo. Ô, Fátima, fala pra gente como que encontramos seus livros, tanto os que foram escritos de maneira coletiva, o seu livro mesmo que você é autora, e também você citou um documentário que foi feito anteriormente. É possível acessar esse documentário? É, Olha, eu acho que o documentário tá no YouTube, que era sobre a situação das funcionárias de escolas no Rio Grande do Sul, que era uma situação bem caótica. Eu acho que tá, eu posso depois passar para vocês. por favor. Os Uhum. livros do Cindy, essas mulheres um, 2 e 3, tá esgotadas. Só tenho esse da saúde, trabalho e saúde. O meu, eu ainda tenho alguns exemplares, porque eu quero ainda fazer um relançamento em Porto Alegre. Mas, esse documentário que a gente está acabando, este projeto vai virar tipo um curta. É isso, os livros pode ser encontrado. Por exemplo, o Pedaço de Nós, eu posso dar um jeito de enviar para vocês, que eu ainda Legal. tenho. Dona Fátima, o que te motivou a sua pós-graduação em educação inclusiva? Foi eu ter tido meu pai com deficiência visual. Hum. Mas aí eu trabalhava numa coordenadoria de educação na minha cidade. Eu precisava ampliar a minha jornada de trabalho, estava me divorciando, precisava ganhar mais. E aí me disseram assim, ó, se você aceitar ir para a educação especial, você fica aqui e a jornada de trabalho aumenta, senão você vai ter que sair. E aí, eu sem ter curso, eu digo, não, eu vou para a educação especial. Fui, gostei, fui para Porto Alegre, fiz especialização, fiz 3 especializações, depois fiz pós-graduação, me apaixonei e nunca mais saí da educação inclusiva. Eu acho que o mundo dos diferentes é um mundo que também tem muito a ver com o poeta, com a poetisa. É aquele mundo diferente. Os diferentes assombram o mundo, assim como os poetas assombram o mundo, assim como os músicos, assim como. Então, foi isso que me levou foi, foi uma coisa acidental que se tornou uma coisa fundamental na minha vida, a educação inclusiva. Fiz muitas performances com os meus alunos e foi assim que eu fui para a educação especial e até hoje eu tenho contato com eles. Porto Alegre fiz projetos na Casa de Cultura Mário Quintana, balé para cegos, em contato com algumas pessoas que me ajudaram. A gente fazia rap, fazia poemas. A educação inclusiva é uma coisa que agora falam mais, porque o autismo, pessoas autistas sempre estiveram no mundo, né? Só que a neurociências veio dar um suporte e muita coisa também foi descoberta. Foi a loucura do Hitler que fez com que vissem que aquilo que ele queria de extinguir a raça
massacrar os deficientes serviu. Tanto é que foi a pós-guerra, a Segunda Guerra, a Declaração dos Direitos Humanos, que foi que se começou a pensar diferente no mundo, né? Mas custou Uhum. muito, porque só a inclusão foi ter assim respaldo em 1994. Olha bem, aqui no Brasil, com a Declaração de Salamanca na Espanha, né? Porque antes eram depósitos, né? Eram as APAES, eram se falava mais só nas crianças Down, né? E agora não, agora foi escancarado. Olha as Paralimpíadas, o que foi, né? O Uhum. Brasil tem muito mais medalha com eles, que não são normais, como diziam, com que propriamente as pessoas que são as ditas normais. Olha. Então, isso prova que o mundo mudou, Uhum. que o diferente tem que ser olhado com respeito, tem que ser olhado com todas as suas potencialidades e com tudo que ele tem a nos ensinar, porque eles nos ensinam. Você acha que o Brasil está adaptado com isso hoje? Com escolas inclusivas? Porque, por exemplo, eu vou dar exemplo de Campinas, que é onde eu e o Isaac mora. A minha escola não tinha isso. Só se teve agora, mas na minha época já não tinha. Você acha que mudou muito de lá para cá? Tá mudando? Olha, eu acho que mudou muito, mas o preconceito está na cabeça do ser humano, né? Hum. E inclusive está dentro das escolas. A escola é o reflexo da sociedade e a nossa sociedade é excludente. O mundo é excludente. Tanto é que agora lá quando tiveram as Paralimpíadas na França, a França não tinha, a Paris não tinha acessibilidade. Foi um horror. Então, Uhum. o que que sobra para nós aqui no Brasil? Embora na Unicamp, eu acho que a professora com quem eu mais aprendi era daí da Unicamp, Maria Tereza Oh. Mantoan, que ela fazia um trabalho porque ela esteve na Declaração de Salamanca, na Espanha. Mas eu Hum. acho que sim, que eu acho que a caminhada ainda é muito, muita coisa. Aqui em Garopaba mesmo, eu brigo sempre. Eu brigava em Porto Alegre, brigava, porque os pisos táteis aqui acabam numa parede. Se um cego vai seguir o piso tátil, ele quebra o crânio mesmo. Entendi. Então, não tem rampas. Então, começar por isso. Fora a parte pedagógica nas escolas, né? Uhum. A, a formação dos professores não foi feita para esse olhar do diferente. Só que eles estão aí, né? Fazer Sim. o quê? Mas é uma caminhada muito, Muito. muito longa ainda. Fátima, indo para um tema assim, que eu acho que muita gente não entende bem exatamente o que é, e eu acho que seria interessante você explicar para a gente o que é o feminismo. Olha, isso aí para mim, hoje, eu acho que o feminismo é uma luta cotidiana daqueles paradigmas que o patriarcado nos impôs e que ainda estão presentes. A gente não pode negar que é assim. Então, essa luta cotidiana inclui muitas facetas, né? Porque, embora nós tenhamos leis, as mulheres estão morrendo, a 6 minutos morre uma mulher, estão sendo constantemente estupradas, abusadas. Então, isso é uma luta cotidiana, sem falar das outras coisas que nós mulheres, por exemplo, a questão da orientação sexual, que veio para ficar, porque o mundo andou e o feminismo ainda tem muito caminho a percorrer, porque basta dizer que lá no início do outro século, a tripla jornada das mulheres era uma pauta, era a pauta.
ganhar o mesmo salário dos homens também era pauta. E a gente fica nos 8 de março com as mesmas bandeiras do início do século passado. Quer dizer que o feminismo é luta cotidiana, não tem como fugir disso aí. Mudança de paradigmas, ter mudança de mentalidade, ah, dos nossos companheiros homens, dos nossos filhos, dos nossos amigos, mas a questão é que o patriarcado é uma coisa muito presente ainda na sociedade. Basta ver a questão das mulheres que ocupam ainda na política, ainda nas questões, mulheres negras, que também na TV, nas novelas. O racismo também é pulsante e as mulheres negras são as mais atingidas com isso. Então, o feminismo, para mim, é luta cotidiana, é luta que a gente não pode baixar a guarda. Acho que é mais ou menos isso, porque existe viés, existe bandeiras nomes que se dão ao feminismo, mas o feminismo é luta cotidiana. Fora disso, são datas, são coisas que ano a ano as pessoas se juntam em datas. Para mim, eu estou cansada de datas. Eu acho que é luta diária para mim. É o que eu faço aqui. E como o feminismo está presente na sua obra literária? Ela está muito presente. Está muito presente. Por exemplo, hoje a gente escreveu um poema coletivo. Eu comecei sobre homem, as Uhum. queixas das mulheres dos homens. E aí a gente se resolveu escrever sobre isso a queixa que nós feministas temos dos homens, mas não é aquela expurgar os homens da nossa vida, nem excluir, mas mostrar, falar o que nós somos e o que nós queremos dos homens. Mas ela está sempre muito presente na minha escrita, sabe? É uma escrita visceral a respeito de eu como mulher, do meu corpo casa, do meu corpo troca com a sociedade, com essa questão da interação. O feminismo, para mim, tá sempre na minha escrita, mas não de forma raivosa, de forma reflexiva. Legal. Ô, Fátima, e você pode explicar pra gente, assim, com detalhe, assim, o que é o movimento feminista? Olha, ah, desde que eu saí de Porto Alegre, não me interei mais assim no movimento feminista, porque por isso que eu falei antes, porque eu via que era muito repetitiva as bandeiras que a gente, os discursos de subir num caminhão, nos 8 de março, e quando uma amiga era espancada, ir lá dar solidariedade. Aí, com o tempo, eu acho que isso aí é uma questão também de educação. Por exemplo, aqui, entrei num coletivo Mulheres que Escrevem Feminista. Não me contempla. Era só para falar ah, das suas mazelas e tocar pau nos homens. Então, eu saí, fiquei uma semana, saí. Eu prefiro ir nos becos aqui de Garopaba, conversar com as mulheres, conversar com as crianças, fazer performance que fale de tudo que nós passamos enquanto mulheres, mas de outra forma. Foi um jeito que eu achei de lutar, porque eu cansei também de ver os mesmos discursos, as mesmas coisas, e as mulheres estarem morrendo da mesmo jeito que morriam na Idade Média, do mesmo jeito que foram queimadas, do mesmo jeito
que foram ignoradas em função por serem mulheres. Então, é esse a minha bandeira hoje. É lutar através das palavras. Dona Fátima, e como os movimentos feministas impactou a sua visão do mundo? Eu acho que saber que as mulheres que me antecederam resistiram, sabe? Eu Uhum, acho que me impactou de forma assim muito visceral, para mim ser o que eu sou hoje, uhum, sabe? Então, ah, e eu tive a sorte de vir de uma família com viés matriarcal. Então, eu tive esse suporte de ser o que eu sou hoje. Então, me impactou assim, ó. Eu li muito Isabel Allende, que era não, não é uma feminista ferrenha, mas teve um viés de um feminismo histórico e libertário. Outras pessoas que me influenciaram, assim, né? Carolina Maria de Jesus, né, na questão do racismo, a própria Cora foi escrever aos 70 anos e para isso teve que quebrar muitas barreiras, né? Então, eu me dedico a ver esse impacto do que elas passaram e do que eu passei e do que essa nova geração ainda passa, né? Para que a gente consiga ter assim uma luz no fim do túnel que não é fácil ser mulher, mas também não é fácil ser humano, né? uhum. Mas é isso. Mas a senhora acha assim que essa geração agora, ela pode evoluir mais nesse sentido de feminismo? Ela pode crescer mais? Porque hoje você vê que hoje tem mulheres hoje em cargos importantes. Hoje elas estão dominando áreas que já não entravam um tempo atrás. Você acha que essa geração vai poder fazer mais coisas daqui para frente? Acho que sim. Eu conjugo o verbo esperançar. Uhum, Eu acho, tá? Eu acho assim, ó, que até, na verdade, eu gosto de me relacionar com pessoas bem mais jovens do que eu. Nesse projeto Plantadeiras, a média de idade do projeto das meninas é na base de 30 até 35 anos. E eu vejo o quanto elas nos ensinam. Eu acho e ocupam lugares ah, que antes eram tabus, né? Mas eu tenho muita esperança assim nessa nova geração, nas crianças, na, aqui no centro histórico eu procuro sempre me relacionar com elas, trocar até com as crianças também, as meninas. Eu acho que sim. Eu tenho muita esperança nessas novas gerações, sim. Ô, Fátima, você pode contar pra gente, assim, no início, assim, é, onde que foi o ponto de ligação, assim, com esse tema, o feminismo, assim, na sua vida? Eu acho que a minha avó materna, ela era muito sempre presente para dizer que a gente tinha que ser o que a gente quisesse. E por incrível que pareça, o meu pai me deu liberdade de me expressar, de quando qualquer coisa que algum menino fizesse, eu tinha que retrucar, que eu tinha que responder, que eu tinha que não baixar a cabeça. Então, eu acho que foi isso, assim, que, que se tivesse que na escola, na minha época, um menino.
se eu tivesse que bater num menino, eu podia bater, que agora não se pode bater, ninguém pode bater em ninguém, mas naquela época os meninos eram muito ruins e eu batia neles mesmo, com a aquiescência, tu não pode apanhar de menino e ninguém pode levantar a mão. Então, eu acho que foi isso, assim, que eu fui uma menina muito, para a época, muito rebelde e que me deram essa liberdade de ser, porque às vezes tu busca liberdade porque tu é muito oprimida. Mas eu, ao contrário, eu busquei a liberdade porque me deram essa liberdade de ser naquela época que eu vivi. Ótimo, você pode contar um pouco pra gente sobre as suas experiências, né, no movimento estudantil? No movimento estudantil, eu comecei na minha cidade, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Era uma época bem difícil, porque eu ainda sou fruto da época da ditadura, né? Mas era muita imposição, a educação não tinha nada de democrática, e veio uma reforma de ensino que também foi copiada dos Estados Unidos, que piorou. Eu atuava no Grêmio da escola, depois, quando eu fui fazer pedagogia também, e sempre com o viés a minha resistência no movimento estudantil sempre se deu através da arte. Aí a gente criava peças de teatro, a gente derrubavam as nossas peças, a gente fazia outra, a gente reclamava dos professores, porque os professores eram uma extensão do sistema da época. Então, foi muito assim, uma coisa muito dolorosa para a nossa geração, que às vezes eu ainda vejo, até hoje, viés de autoritarismo no movimento estudantil, para os movimentos, embora naquela época foi muito pior. Então, foi assim a minha trajetória no movimento estudantil, que era pura resistência mesmo. Ô, Fátima, mas assim, esse período então foi você viveu assim um período da sua vida no período da ditadura, no caso, Como estudante. como estudante. E então responde pra gente assim, em relação a mitos e verdades, que muitas pessoas, assim, tem pessoas, né, que defendem a ideia que a ditadura militar foi benéfico. Tem pessoas que defendem, que viveram nessa época, enfim, né, que defendem essa ideia. E tem outras pessoas que não, que foi um período monstruoso, assim, do Brasil, enfim, foi algo muito, como que eu posso dizer, algo muito terrível, né? Na sua visão, nessa época, você pode trazer um relato para a gente de como que era isso, assim, você que viveu nesse período? Eu vivi enquanto estudante. Eu tive colegas secundaristas que, até pelo fato de eu ter vindo de uma família, me protegiam as minhas loucuras, né? Não que eu fosse de uma família abastada, mas tinha aquela amorosidade. Mas outras pessoas da minha geração, da minha cidade, que foram mais prejudicados, foram pessoas que tiveram que ir para o Chile, outros foram presos. Na verdade, eu não cheguei nunca a ser, naquele momento, uma militante ativa. Assim, eu não estava em organização nenhuma, porque era bem difícil para nós mulheres, naquela época, ingressarmos em alguma organização. Na minha cidade, que era uma cidade do interior, né? Mas várias pessoas daquela época se tornaram alvo. Uh, um morreu no Chile, outro
foi preso, ficou muito tempo preso em Porto Alegre, mas assim, eram questões bem difíceis de aguentar naquela época. Eu tenho certeza que nenhum sistema ditatorial no mundo que tira liberdades das pessoas contribui para que o mundo seja melhor. Essa é a minha opinião a respeito da ditadura civil-militar. Acho que, tanto é que agora tem o filme, este filme que eu acho que é Fernanda Montenegro, né, que eu acho que ele foi escolhida como melhor roteiro, que é sobre aquela época. Então, é isso que eu penso, né? Eu não sofri nada muito muito perverso, mas eu tive ao meu redor gente que sofreu, inclusive morreu. Mas é isso. A ditadura sempre tira a liberdade de pensar, de agir. É coisas que não pode se repetir, nem que aconteceu no Brasil, aconteceu. O meu estado é divisa com Uruguai e Argentina. A gente acolheu muita gente das ditaduras do Uruguai e da Argentina. A Argentina foi pior que a nossa ditadura. Então é isso. Sempre dói, sempre chega de algum jeito, sempre as pessoas da minha geração sempre foram algum resquício de, de dor chegou até nós, pelo menos no meu estado. E a senhora acredita que a literatura pode ser uma forma de ativismo? Eu tenho certeza. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje porque eu li. Eu li Érico Veríssimo, eu li Eduardo Galeano, eu li outras pessoas, eu li Isabel Allende, eu li, eu me inspirei nos poemas do Carlos Drummond, do Mário Quintana, de várias pessoas que fizeram que hoje eu pudesse ter a visão de mundo, a visão histórica, que naquele momento, porque eu acho que a poesia, muitas coisas são atemporal, elas se repetem, mesmo que de outra forma, mas é uma forma de nós estarmos no mundo, recriando o mundo através da literatura. Ô, Fátima, talvez assim, responder de bate-pronto, assim, talvez seja um pouco, não sei, se talvez um pouco difícil, mas você tem, assim, talvez um top 3 melhores livros da sua vida? Eu tenho um que foi muito importante para mim, que foi Canção Inacabada. Canção Inacabada é um livro que me tocou muito, que era a gente estava falando sobre ditadura, que foi a companheira do Vítor Hara que escreveu sobre a vida do Vítor Hara no golpe na época do Salvador Allende no Chile. Este livro, para mim, é um livro que me toca muito. Ah, Ana Terra, do Érico Veríssimo, é outro livro que o Arquipélago dele também. Um livro que atualmente me tocou, que me inspirou, é esse da Rupi Kaur, Minha Casa, tá aqui até Meu Corpo, Minha Casa. É um livro que me tocou. Atualmente, os que mais me tocaram foi Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu gosto muito. Ah, Todos os livros que, me influenciam a minha militância
de defesa do meio ambiente, que é a Eliane Brum, e a literatura do Jorge Amado, que a minha mãe lia, eu li muito também. Muitas pessoas me inspiraram, a literatura para mim sempre esteve presente na minha vida e acho que ela é parte da, de tudo que hoje eu posso dizer que ainda tem esperança, é através do que eu li. Hermann Hesse, eu li muito também, e que eu hoje sou, e que ainda neste espaço-tempo eu posso contribuir com as próximas gerações e com as que ainda possam vir. E como você usa a poesia nas suas performances? Na verdade, eu uso assim, eu gosto da troca de outras pessoas fazerem performance dos meus poemas, porque eu gosto do teatro. Até eu tinha uma peça para um festival de teatro aqui que eu não consegui fechar, que era, não vão rir, mas era o histórico das calcinhas. Eu escrevi uma peça que começava com lá na pré-história. E, e aí, mas eu gosto de escrever, mas eu não, eu gosto também de teatro, eu faço algumas pontas, mas nas performances das minhas poesias, eu gosto que outras pessoas façam, não eu. Eu gosto de sentir ah, aquilo que eu escrevi no corpo de outra pessoa. Então já aconteceu eu tenho uma companheira de teatro de Floripa, a Lira Floré, que é uma baita atriz. A Lira usa muito meus poemas para performance, para expressar as coisas que eu digo através do corpo. Tem outras pessoas que já fizeram aqui também, a Lu Panisson, que é das artes cênicas, né? Então, cada um no seu quadrado, né? Não que eu não goste também, de vez em quando, já fiz com as crianças do Centro Histórico. Eu prefiro fazer performance que eu participe com as crianças, mas essas coisas do meu poema, que é mais, assim, mais porreta, eu gosto de ver no corpo de outras pessoas. Dessa peça que você citou agora pra gente, eu fiquei curioso do que se trata, assim, você pode contar a sinopse pra gente? Ah, fala do patriarcado, né? Fala ah, a gente a gente pega um pouco das mulheres lá da pré-história, vem a evolução, aí se colocou um pouco dessa coisa da opressão das mulheres do Oriente Médio, até a libertação, né? Na verdade, o cenário é um varal de calcinhas. É um varal de calcinhas, a gente vai mudar um pouco o cenário, talvez alguma coisa assim. E aí eu falo, o texto eu falo, e a performance é através da Lira, da Simone e da Regina, que são atrizes, né? Então elas desenvolvem enfim, por que as calcinhas? Porque as calcinhas até foi inspirado numa conversa minha com a Lira, e eu disse para ela que a minha avó nunca não usava calcinha, que não tinha necessidade de ninguém usar calcinha, que era uma coisa imposta. E aí veio o tema, aí a gente trouxe para a questão do, do machismo, e aí a gente fez
Só que eu não consegui acabar o final, porque eu me envolvi em mais dois projetos e não deu para fazer a tal do histórico das calcinhas, que ainda até o final do ano vai ser feita o histórico das calcinhas. Legal. As performances, a performance nossa, até viria uma atriz também de Porto Alegre que estaria na plateia com uma calça muito diferente, lá de trás daquelas calçolas. Vai ser meio que muito cômico também, mas vai ter uma mensagem para o público do histórico das calcinhas. As gurias vão entrar com chapa em vez de um turbante com uma calcinha na cabeça, umas coisas doidas. Fátima, e qual foi a performance mais marcante para você? A mais A marcante, mais marcante? eu acho que foi das crianças do Centro Histórico, quando elas pegaram meus poemas e apresentaram no relançamento. Eu acho que foi essa. E aqui os saraus são com temas. O tema era o mar. Foi no final do ano passado. E eu fiz uma performance que as crianças trouxeram água do mar em bacias. No momento do sarau, eu fiz um texto sobre o mar e elas fizeram uma oficina de dobraduras e colocaram Não. na água do mar dentro daquelas banheiras e elas interagiram. Teve um companheiro que é cantor, que cantou. Foi um momento muito especial, porque eu trabalho com criança dos becos. Aqui no Centro Hum, Histórico, os turistas passam nas ruas do Centro Histórico e não sabem que aqui tem becos. E eu caraca. trabalho, e eu trabalho com as crianças dos becos. Essas crianças, qual a faixa etária que você trabalha com elas? Ah, de 5 anos, o Ícaro tem 5, mas eu trabalho também com criança pré-adolescente. Eu tenho até um próximo projeto pela Aldir Blanc, que eu não sei se vai passar, Guias Fantásticos. As crianças dos becos vão ser guias turísticos. Ai, É um que da projeto, hora. posso até mandar para vocês o projeto, para vocês Show. conhecerem. É um projeto que vai socializar, um projeto que vai valorizar as crianças e um projeto que vai dar um ganho também, uma reverter em ganho para as crianças e os seus familiares. Nossa, Fátima, Então, isso é bacana, parabéns, viu? é, então essas as performances com as crianças, para mim, foram as mais assim que me tocaram, né? Porque eu sempre faço alguma coisa em função. Teve também uma performance que eu fiz num aniversário meu, que eu comemorei com eles no Centro Histórico, mas antes também eles fizeram uma oficina de desenhos e naquela noite eles também colocaram numa rede de pesca os desenhos e texto que a gente criou naquela noite. Então, o meu trabalho muito é com as camadas populares. Ô, Fátima, conta pra gente como é viver em Garopaba e quanto a cidade influenciou a sua escrita. Olha, viver em Garopaba ainda é bom, é seguro, tá? Porque eu vivia numa uma metrópole de quase 2 milhões de habitantes, né? Como é Porto Alegre. Optei por vir aqui para cá. Tá para ir na praia 1 da manhã, ficar Que lá legal. sentado, não ninguém te pega o celular, mas tem a parte também de pessoas que vivem diferente do que eu vivo, né? Nos morros, nas mansões, tem bairros, a cidade é dividida
na parte dos morros, da parte plana e a parte do centro histórico, né? Eu optei por viver no centro histórico, sempre vivi no centro histórico, porque a cidade é muito turística, tem muita coisa, tem a Mormaia aqui, que é uma potência, tem empreendimentos aqui que o Neymar e o Medina fizeram aqui, de piscinas com ondas, com todo o marzão que a gente tem aqui, e tem coisas assim, ó. A minha vida eu adoro porque eu vivo no centro histórico, vivo numa comunidade de pescadores. Claro que o centro histórico tem coisas lindíssimas, o centro histórico é histórico mesmo, mas tem toda uma gama assim de escolhas que tu pode fazer. A minha foi viver no centro histórico com as pessoas simples e com os pescadores. Então, eu me sinto muito segura porque eu vivo aqui sozinha. Eu tenho um filho que mora em Brasília e outro em Canela, no Rio Grande do Sul, e o meu companheiro mora no Rio. Então, eu aqui eu tenho que ter uma rede e eu consegui essa rede. Eu estou aqui há 6 anos e 3 meses e vivo. A minha casa nunca é fechada, eu saio, fica tudo aberto, Olha, eu chego e todo mundo sabe, todo mundo sabe se o meu chuveiro queimou, porque todo hum, pescador já vem arrumar, se eu estou precisando de alguma coisa, são escolhas de vida, então eu sou meia nômade, né? Eu já morei em vários lugares, né? Eu não sei até quando eu fico aqui, mas tá difícil de sair daqui. Eu confesso que já pensei em voltar para Porto Alegre, mas não tá dando, não. ô Fátima, morar perto do mar deve ser bem inspirador, né, para quem escreve, né? É muito inspirador. Eu abro a janela e vejo o morro. É aquela coisa assim de eu moro a meia quadra do mar, porque aqui a minha parte, que é o centro histórico, o que divide o mar da minha casa são os barracões dos pescadores. Então, eu saio, entro por um barracão de pescador e eu estou no mar. Então, é muito inspirador isso. A vista é muito linda, a praça do Centro Histórico é muito linda também. Eles têm fizeram uma conexão muito boa comigo, as famílias deles também. E as crianças nem se fala, né? Porque eu sempre tenho um aniversário para ir, eu sempre tenho alguma coisa para que eu sou convidado, ou eu convido para eles virem aqui, que é um diferencial, né? Quando tu escolhe ser assim, porque as pessoas que vêm para cá, elas não se envolvem muito. Aqui, quase 80% que mora aqui é gaúcho. Só que aqui os nativos no lugar, e então logo me identifiquei com os nativos, porque eu sou escritora, né? Porque eu sou doida também de querer conhecer o ser humano. E aí eu me identifiquei com eles. Então, eu vivo bem aqui e essa troca é muito bonita porque os turistas não fazem essa troca. Eles vêm para aproveitar o mar, para comprar, mas essa troca assim com o ser humano, as pessoas do lugar, eles não fazem. E eu fiz, eu consegui esse vínculo de amizade com eles, e isso é muito inspirador. Aqui tem uma coisa que tinha antigamente, de velarem as pessoas em casa, os mortos ainda. E aí se eu conhecia a pessoa, eu choro muito. Ah,
Essas coisas assim que eles estranham, né? Porque as pessoas que vêm para cá não querem muito ser assim como eles são, e eu sou. Então, para mim é muito inspirador isso. Fátima, uma pessoa que está começando hoje na escrita, qual conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que acreditar que apesar de ser difícil, que no Brasil ainda é um campo assim, ó, que viver da escrita não é possível, a não ser que tu tenha tenha tido uma sorte muito grande, um estalo muito grande da tua obra ser reconhecida, entrar no gosto de ter ou talvez um apadrinhamento, sei lá, mas que a pessoa não desista, porque o caminho é árduo, Uhum, que, que isto aí é fundamental. Ah, se não vai ser um best-seller, mas que os teus amigos gostem, para mim já está bom. O que eu escrevo e seja reconhecido pelas crianças, pelos meus amigos, pela minha família, que digo, olha, isso que tu está escrevendo é a tua cara, é a tua visão do mundo. Para mim, já basta. Esta tem sido a minha trajetória. Eu nunca sonho que eu vou ficar rica com a escrita, que eu vou contentar todo mundo, porque não, o que eu escrevo é a minha reflexão do mundo, é a minha troca com as pessoas. E muita gente não vê o mundo que nem eu vejo. Muita gente não gostaria de viver no centro histórico. Então, os meus livros não atingem pessoas que pensam diferente. E eu aceito isso aí. Eu acho isso muito bom terem pessoas diferentes e uhum. pessoas que não gostem do que eu escrevo. E pessoas que, acima de tudo, gostam. Dona Fátima, você pode recitar um poema para gente? Eu vou recitar Euzinha, Uhum. que foi musicado, e é um poema que me representa mesmo. Perfeito. Euzinha, fica quieta, tuas opiniões são rebeldes. Não fui feita com um incêndio na cabeça para ser apagado. Não fui feita com leveza na língua para ser fácil mastigada. Fui feita frente e verso, metade lúcida, inteiramente louca, difícil de esquecer e não fácil de entender. Eu, euzinha. Muito Show, muito bom, show, muito bom, muito muito bom, muito legal. bom. Muito bom mesmo. Viu? Eu disse que não era para dizer que eu sou louca, mas eu mesmo disse, inteiramente louca. Galera, chegamos ao final de um bate-papo sensacional com a Fátima Magalhães, que trouxe aí uma história interessantíssima sobre a sua vida, sobre suas obras literárias. Foi muito bom, muito interessante. Fátima, muito obrigado pela sua participação. Eu também agradeço, amei vocês. Espero vocês aqui, que vocês não vão se arrepender de vir conhecer, me conhecer, conhecer os becos de Garopaba e a cultura do lugar. Amei. Até. Aproveitando, pessoal, aqui no link da descrição tá a página dela também, as nossas páginas, nossas redes sociais. Segue lá, compartilha, dá aquele joinha e até a próxima, galera. Obrigado.